Bom dia! Louvado seja o Senhor por esse dia maravilhoso que Ele preparou. Dia 22. Eita nós, hein? Estamos no final do mês. Olha o que Deus tem para te dizer nessa manhã. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova emocional, te feriram e até você perdeu a visão, acredite, não desiste. Deus jamais vai fazer você perder. Porque quem luta com você é o Senhor dos Exércitos. Hoje, nessa manhã, nós vamos aprender de que forma nós podemos resgatar os nossos sonhos, né? Através da palavra de Deus. Se você tem mais sede de Deus, como eu ter mais sede de Deus, como eu ter mais a presença de Deus. A cada dia você poder estar mais perto, mais espírito, menos carne. Esse louvor não deixa nem eu falar, tão maravilhoso que é. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos, a minha e a sua visão. Então, nessa manhã, o dia nem nasceu direito, Deus manda te dizer, recebe a cura, recebe. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, que maravilhoso, né? Vamos abaixar o som para a gente poder falar um pouco sobre o que vai ser a palavra de Deus hoje para a nossa vida. E hoje nós vamos aprender um pouco com um dos homens mais famosos da Bíblia, que dá inveja a qualquer superprodução de Hollywood. Quem é esse homem? Que começou como menino e terminou como rei. Que escreveu um dos maiores, os maiores livros da Bíblia. Os maiores salmos foi escrito por ele. Ele era pastor de ovelha, músico. Estamos falando de quem? Também foi um grande regente de coral, criou vários instrumentos. E ele enfrentou um gigante com apenas um estilingue e uma pequena pedrinha. Derrubou uns gigantes que exército não conseguia derrubar. Isso mesmo, Davi. Percebe que quando nós contamos a história dele, tudo nos leva ao nome dele. Imagina Deus falar assim de você, aquela mulher que aguentou as lutas, que passou por dificuldades na sua casa, que orou pela sua família, aquela mulher que orou pelos seus filhos, aquela mulher que lia a palavra de Deus todas as manhãs, ela estava ali na oração. Deus levantou um propósito para ela de 1 ano, pois ela aceitou o propósito. Aquela mulher que se rendeu, sabe, aos caprichos, que conseguiu segurar na presença do Senhor, que tinha sede do Pai. É ela mesma, Ivete, Kátia, Cida, Cláudia, Fabiana, Renata. Não esquecer do meu nome, né, gente? Isso mesmo, estamos falando do rei Davi. Que antigamente a terra, né, o povo de Israel era julgado pelos juízes, né? Então não havia reis, né? Então Davi foi uma sucessão desses reis, né? A história de Davi é uma história que faz a gente se perguntar sobre várias coisas. Principalmente as que são possíveis, né? Davi nos surpreende de várias formas, porque ele teve nas suas mãos a chance de se vingar do seu inimigo. Mas ele não esqueceu o propósito que Deus tinha para ele. E ele verdadeiramente confiou em Deus. Quando ele venceu o gigante, ele só conseguiu vencer porque ele foi em nome de Jesus. Ele sabia que aquela luta era maior que ele, mas ele sabia que o Deus dele era maior do que aquela luta. Ele realmente entendia o poder de Deus. E quantas vezes
a gente mete o pé pelas mãos, a gente fala que tem fé, a gente fala que busca, mas quando vem a turbulência, quando vem a luta, a gente começa a se amedrontar, em vez de a gente se posicionar diante das nossas lutas e se apegar mais em Deus e buscar mais a Deus e apontar para Deus os problemas, falar, ó, o problema, olha o tamanho do meu Deus. Falar, Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor dá conta. O Senhor dá conta com a minha filha, o Senhor dá conta do meu marido, o Senhor dá conta da minha casa, o Senhor dá conta das minhas finanças, o Senhor dá conta, Deus. Então, levar para Deus verdadeiramente as nossas aflições e crer que Deus é justo o suficiente para fazer. E muitas delas, Deus até mandou, né, para nós. Para que nós possamos aprender. Aprender a ter uma vida diferente, ter uma vida santa, uma vida de dependência de Deus. Às vezes a gente não pode negar, a gente só está dependendo. Muitos de nós fomos para Deus pela dor. Muitos de nós. Está apertado, está difícil, o negócio ficou maior do que a gente pode dar conta. E aí você vê que só tem Deus, né? Quem? O amigo? É os primeiros que pulam do barco. Quando realmente tem um problema sério para resolver, nós saímos, nós ficamos sozinhos. Então, Davi nos marca aí como a história de um homem que ele não era santo, não, viu? Davi aprontou e aprontou bastante. Davi deixou a sua marca aí. Adulterou, matou, foi injusto. Mas Deus tinha algo com Davi. E antes disso, como disse, o povo de Israel todo era governado por juízes. E esses juízes julgavam o povo, lideravam através de exércitos e batalhas. E tomavam decisões naquele momento, as decisões mais importantes. E aí Samuel foi um dos juízes de Israel. Só que os filhos de Samuel eram todos fanfarrão, corruptos. E o povo indignado solicitou a Samuel que mudasse o sistema de governo. E Samuel, direcionado por Deus, levantou o primeiro rei dos hebreus. Saul foi um grande monarca. Ele organizou o povo através dos militantes, povo de Deus. Ele tinha um exército profissional e por isso teve grandes conquistas. Mas em algum momento Saul também deixou sua posição, se desviou do Senhor. E com isso Deus escolheu Samuel. Então Deus tem os seus preferidos? Não. Deus tem aquele que está buscando, que está comprometido. Então Deus tem um plano na sua vida. Se você se desviar, foi você que se desviou, foi você que não acreditou. Mas se você acreditar, Deus levanta anjos ao seu favor. Só que às vezes a gente se esquece disso, né? E às vezes você fala, não, mas eu não tenho capacidade, não. Deus, será que Deus está me vendo no meio de tudo isso aqui, Renata? Hein, produção? Faz sentido para você? Será que Deus vai ver para mim, vai ver o meu probleminha? Quem sou eu na fila do pão? Pois muito bem, Deus escolhe Davi ainda menino, aos 14 anos de idade. Você relata os estudos que ele tinha 14 anos de idade. Ele era um menino. Tudo bem que ele já era um pastor de ovelhas, e como pastor, ele enfrentou lá os seus leões, os seus ursos. Ele tinha os seus méritos como jovem. Mas derrubaram um gigante. Então, essa manhã eu te pergunto, qual é o seu gigante? Qual é o seu gigante? Gigante esse que você se assusta só de pensar. Qual é a luta que você tem atravessado e que você talvez não possa realmente dar conta? Mas se você vier em nome de Jesus, se você apresentar diante de Deus,
Talvez esse gigante caia mais fácil do que você imagina. Talvez tudo que você imagina aí, que você precisa, Deus fala, não, meu filho, com uma pedrinha mesmo, derruba no lugar, aponta no lugar certo, na direção certa, que eu colocarei a força necessária e eu vou derrubar esse gigante. E aí, Deus divide a vida de Davi no divisor de águas, antes do gigante e depois do gigante. Ou seja, talvez esse motivo da sua vida é exatamente o motivo que vai definir você antes e depois. Antes desse problema, quem era você? Depois desse problema, quem é você? O que Deus fará através da sua vida? Que é essa luta que às vezes você está enfrentando, é a luta que vai dividir você do antes e depois. Porque talvez essa luta, você pode responder isso, te levou para mais perto de Deus. Foi exatamente o que Davi fez. Quando ele olhou para o gigante, ele, assim como todo aquele exército, se amedrontou. E o gigante subestimou, né? Ai, tá fácil, né? Esse menininho aí, eu vou tirar ele, vai ser engraçado até. Muitas das vezes, você é subestimado. E você acredita. Acredita no que as pessoas pensam de você. Talvez o seu marido, no momento de ira, os seus filhos, não valorizaram você. Não te reconheceram os seus feitos. Talvez isso venha lá de trás. Talvez você já foi criado num lar que você não foi vista desde pequena. Talvez você foi desprezada. Talvez você foi aquela filha última numa geração de 4, 5 filhos. Talvez sua mãe estava num momento da vida dela muito difícil. Então, desde pequena, ela já te ignorou. Ou seja, o inimigo da tua alma sabia o que Deus tinha na sua vida, sabia desse momento aqui agora, por exemplo. Então, desde pequena, já fez todo um trabalho para que você não acreditasse em você. Para que você se sentisse menor do que realmente você é, menos capaz do que realmente você é. E você acreditou. O problema de tudo isso é que você acreditou. Você se desviou. Então, você acreditando que você não era nada, você começou a beber, começou a fumar. Acreditando que Deus não tinha um homem preparado para você, você aceitou qualquer um, de qualquer jeito. Acreditando que você não era especial, você aceitou qualquer amizade, qualquer emprego, qualquer oportunidade. Afinal de contas, você é qualquer um. Foi o que você acreditou até aqui. Davi não. Davi, mesmo sabendo que ele era jovem, diante daquele exército, sabendo que todos meio que achavam estranho, nem as armaduras serviram em Davi. Ele pediu para usar as armaduras, ele não tinha nem estatura de homem. Ele tinha um corpo de menino. Ele tinha 14 anos. Ele não se deixou intimidar. Ele não se mudou, ele não mudou o seu comportamento por conta da opinião alheia. Ele não se importava com o que eu achava dele, o que o outro achava dele, mas o que Deus achava dele. Ou seja, ele estava olhando para a fonte, ele tinha um olhar firme com Deus, ele estava na direção de Deus, ele se importava com o que Deus achava dele. E ele tinha um relacionamento profundo com Deus. E por isso ele não se desviava, ele conhecia o som da voz de Deus. E quando você está alicerçada com o Pai, você sabe quando é Deus falando com você. Ou às vezes o inimigo disfarçado de Deus, sabe? Que o inimigo se disfarça de Deus. E vem cantar coisas suaves no seu ouvido, principalmente aquelas que só te agradam. Facinho, sabe? Você fala, nossa, não exige nada de mim essa decisão.
Não tem que mudar nada. Estou perfeita já. Nossa, estou ótima. Vigiai e orai. Aqueles que estão de pé, vigiem para não cair, viu? Diz a palavra do Senhor. Então, naquela época, nenhum soldado sentia capacidade de enfrentar gigante. Então, de repente, Deus mandou essa palavra, falou, na minha família eu sou a única ovelha negra. Porque, de repente, dentro da sua família, você é a única que Deus entendia, que teria capacidade de fazer as coisas que Ele planejou. A única que ia realmente buscá-lo. A única que ia olhar para Deus e falar, peraí, até aqui deu, daqui para frente não dá mais sem Deus, não. Quer dizer, não deu antes, é Deus que te capacitou também. Deus que permitiu também. Mas você reconhecer que precisa. Davi foi um homem, e assim como qualquer outro homem, ele morreu. Mas ele teve uma vida longa e uma vida de muito aprendizado. Ele usou todos os seus talentos e habilidades a serviço de Deus. Ele deixou à disposição para Deus aquilo que Deus tinha para ele. Ele deixou à disposição de Deus os seus talentos. E eu pergunto nessa manhã, quais são os talentos que você está deixando à disposição de Deus? Quais são os talentos que Deus te deu, que está a serviço de Deus? De repente, Deus te deu o talento de ser mãe. Você cria e educa a sua filha olhando para Deus? De repente, Deus te deu o talento de ser esposa. O seu marido vê em você uma mulher de Deus? De repente, Deus te deu uma oportunidade de trabalho. Aonde você trabalha? Se alguém for lá perguntar, você é reconhecida como uma pessoa de Deus? Sempre tem aquela palavra amiga, sempre tem aquele versículo, sempre tem uma conduta que traz paz, reflexão, exemplo. A sua vizinhança conhece a sua casa como uma casa de Deus? Se não, chegou, é tempo. É tempo. É tempo de Deus levantar os seus sonhos. É tempo de Deus fazer a obra na sua vida. Deus tem promessas para você, só que você precisa tomar posição. Eu mesma passei 17 anos esperando uma promessa. Deus me falou, se você se manter em posição, eu vou te mandar isso. Aí eu peguei só a parte, eu vou te mandar isso. Eu e Deus, você não vai mandar? Você não vai mandar o que você mandou para mim? Você não vai mandar o que você mandou para mim? Hein? Você prometeu, Deus. Eu falei, minha filha. Você quer que eu te mando uma alma gêmea aí no barzinho? Fumando, bebendo? Nem eu tô aí. Entende? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão como águias, asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor, e para esperar no Senhor, você tem que estar onde? No Senhor, né? Não é esperar na balada, esperar do seu jeito, no Senhor, nas regras do Senhor, do jeito do Senhor. Isaías 40, 31. Alguém anota aí para mim. Fiel é os que vos chama, o qual também o fará. Então, se nós não nos mantemos na presença de Deus, 1 Tessalonicenses 5, 24. Se nós não
Eu gosto desse. Ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e o encontrareis. Batei e abri-vos-á. Mateus 7:7. Então, eu vou pedir. Ele vai me dar. Mas tem que buscar. E se você buscar, encontrareis. Então, ele batei e a porta vai abrir. Então, para mim falar com Deus, tem que bater na porta dele. Pim, 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 pim. Senhor, tem que ir até... A metáfora aqui de bater na porta, quando você vai na casa de alguém, você faz o quê? Você bate na porta, né? Também você tem que ser educado. Você não está batendo na porta, você está sendo mal educado. Presta atenção, viu? Você bate na porta. Aí a pessoa faz o quê? Se ela quiser falar com você, ela abre. Às vezes finge que não está em casa, não abre, né? Mas Deus nunca vai fazer isso com você. Deus nunca vai falar... Shh. Ela vai cansar. Vai embora. Deixa eu tocar o telefone. Porque a gente faz isso. A gente acha que Deus vai fazer. Vai dizer para mim aqui que nunca bateram na sua porta e você... Fala baixo. A pessoa vai embora. Trim, trim. Entendeu? Deus não. Você fala, Senhor, eis-me aqui. Pai, pequei, não peques mais. Senhor, acontece o seguinte, conta, confessa o seu pecado. Então, Senhor, isso aqui que é, eu fiz isso desse jeito, dessa forma. Então, mas acontece que o fulano, ele falou, não quero saber do fulano, fala de você. Então, eu fiz isso. O que você aprendeu com isso, minha filha? Então, eu aprendi que né, deu ruim, né, Deus? Então, o que você quer de mim? Eu quero que o Senhor me ajude a fazer da maneira certa. Bora, estamos juntos. Só que agora você está com o rei dos exércitos. O Deus dos deuses. O Todo-Poderoso. O Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco. Não queremos que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Obrigado, Senhor, por esse versículo. 2 Pedro 3:9. Então, não é que Deus não mandou, não é que Deus não mudou seu marido, não é que Deus não mudou sua filha, não é que Deus não te abriu aquela porta, não é que Deus não te prosperou, não é que Deus não mandou o homem da sua vida. Não é isso. É que você não está em posição para receber isso. Deus vai mudar seu marido, mas já mudou você? Ah, mas você não sabe como meu marido fica, então. Quando ele fica, ele vê a mulher de Deus. O dia que ele ficar do jeito que ele está, demoniado lá, mas você se comportar como uma mulher de Deus, você vence. O dia que o inimigo vier sapatear na sua família, na sua filha, e você se posicionar como uma mulher de Deus, você vence. Mas, às vezes, para agradar o seu filho, você peca contra Deus. Você aceita comportamentos dentro da sua casa que Deus não aprova, porque você fica em dúvida entre Deus e seu filho. E Abraão teve que dar para Deus o próprio filho. Então, o dia que você sair de cima desse muro e escolher o lado que vence, que é o lado de Deus, ele vai, tira esse demônio que está aí acabando com o seu casamento, esse demônio que expulsa esse demônio que está aí desviando o olhar dos seus filhos, roubando os anos de alegria da sua família. Se posiciona. Porque quando em posição, você vai ouvir a voz de Deus quando falar, filha, expulsa esse demônio aí, através de você mesmo. E às vezes até sem abrir a boca, num olhar. Você vai falar, em nome de Jesus, sai daqui. Hã? Você não precisa, porque não precisa desse sabão todo, não. Em nome de Jesus, saia daqui agora. Com autoridade. Porque, na verdade, quem tem autoridade não grita, né? Você não vê juiz nenhum gritando, né? Ele bate a mesa, silêncio, pronto, acabou. Quando você tem autoridade, mesmo você fala assunto encerrado. Você não fica, então, cala a boca. Não, quando você grita, porque você já sabe até que você perdeu a razão. Você já perdeu a briga faz muito tempo.
Ó, presta bem atenção que essa aqui você podia dormir sem essa hoje, né? Mas vamos lá. Deuteronômios 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Aos que o amam, eu amo, tá? E guarda os seus mandamentos. Eu não guardo os mandamentos, eu só amo, né? Eu amo meu marido, só não sou fiel. Você não ama. Porque se você ama, você segue as regras do seu casamento. Se você ama mesmo o seu filho, você impõe limites. Podia dormir sem essa, né? Então, ele saberá te dar o que ele tem para você. Ele é um Deus da promessa. Mas, e a misericórdia dele pode acompanhar até 1000 gerações. Ai, Deus, louvado seja o Senhor. Porém, entretanto, aos que o amam e aos seus mandamentos. Então, você está seguindo direitinho? Está buscando a palavra de Deus? Está orando? Então, em nome de Jesus, vamos orar aqui nessa manhã. Nessa manhã. Gente, hoje é quinta-feira, né? Porque ontem foi a live de quarta. Estou perdida hoje. Dia 22, eu sei, mas que dia que é dia 22? Oh, meu Deus. Estou perdida, Senhor, misericórdia. Que a vida de Davi te ensine hoje a ser tão famosa na sua família, na sua descendência. Que você que vai ser o Davi da sua casa, você que vai derrubar os gigantes, e começa agora. Amém? Então vamos orar. Põe a mão no seu coração, todos nós, numa única corrente. Senhor e Deus, nós nos colocamos aqui nessa manhã diante do seu altar e viemos te pedir a Deus a sua misericórdia. Tua palavra diz, Deuteronômios, que até 1000 gerações, ó Pai, nos ensina a obedecer os seus estatutos. Abre os nossos olhos para que possamos seguir somente a sua vontade sobre a nossa vida. Nos ajuda, ó Pai, assim como o Senhor foi com Davi, a derrubar aquele gigante. Ó Deus, não tinha estatística nenhuma de possibilidade ali, aquele menino, aquele estilingue, aquela pedra, diante de um exército, ó Deus. Mas o Senhor foi com Davi. Ó Pai, quantos de nós nos sentimos essa manhã como Davi? Ó Deus, nos dê sabedoria para saber derrubar esse gigante da nossa vida. Tira de nós, Senhor, toda tentação, todo medo, toda angústia, tudo aquilo que nos impede de ver o tamanho do nosso Deus. Ó Deus, que possamos repreender o inimigo da nossa alma com a pedra chamada Jesus, a rocha. A rocha. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós derrubamos esse gigante. Determinamos em nome de Jesus que o inimigo saia da nossa vida, saia da nossa vida financeira, saia do nosso trabalho, saia do nosso relacionamento, saia dos nossos familiares. Em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, toda a investida de Satanás. Inimigo, você perdeu. Você perdeu. Em nome de Jesus. Porque o meu Deus é maior. E com Deus eu posso contra qualquer inimigo. Se Deus é comigo, não há quem está contra mim. Ó Pai amado, nessa manhã, nos ensina, ó Deus, servir mais ao Senhor, buscar mais o Senhor. O que devemos fazer, Pai, para podermos estar mais perto de Ti, ouvirmos mais a Sua voz. Ó Deus, troca todo medo, ó Pai, por sabedoria, porque o medo é aquele que sente medo, não está perto de Ti. Porque se estamos diante do Deus dos exércitos, por que teremos que ter medo? Oh, temos que ter medo de nos afastar de Ti, ó Deus. Medo de estar longe dos Seus estatutos. Ó Pai amado, obrigado porque Tu nos resgataste do nosso pecado, da nossa mentira. Nos chamasse pelo nosso nome, escrevesse o nosso nome no livro da vida. Estamos aqui, ó Deus, diante dos Seus pés, orando e Te buscando, Senhor, porque reconhecemos que só existe um Deus, não há outro Deus, o único que mandou o Seu único Filho, Jesus, por nós, para a remissão dos nossos pecados. Ó Deus amado, obrigada, Senhor,
pela misericórdia, pela compaixão. Somos sujos, pecadores diante da sua presença, mas o seu sangue, Deus, pode nos limpar de todo o pecado. O seu sangue nos justifica. O seu sangue nos capacita, Deus. Então eu creio em nome de Jesus que nessa manhã o Senhor vai derramar chuva de milagre nos lares, a começar pelo meu. Em nome de Jesus, Senhor, derrama, Senhor, as suas bênçãos sobre os casamentos das que são casadas, sobre a vida financeira de cada uma de nós, sobre os relacionamentos familiares com os filhos. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda investida de Satanás. Sobre aquelas que solteiras, Deus, esperam no Senhor. Dê mais paciência, que ela possa esperar, porque o Senhor tem algo guardado para ela, que com certeza vai surpreendê-la. Porque o Senhor dá infinitamente muito mais do que pedimos e pensamos. Ó Deus, nós entregamos hoje, no 5º dia, a vida da Stephanie. Na verdade, Deus, hoje faz 6 dias que oramos pela Stephanie. Nós cremos no milagre, Deus, que o Senhor fará um milagre na vida da Stephanie. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura a vida dessa moça, que ela possa ainda dar testemunhos vivos do que o Senhor fez. Eu sei que o Senhor permitiu muitas coisas na vida dela, para que ela possa amanhã testemunhar da grande obra. Quanto maior é o pecado, maior é a graça. Eu sei que o Senhor fará algo enorme na vida dela, porque a tua palavra diz que a segunda casa é melhor que a primeira. Ó Deus, em nome de Jesus, em teu nome nós oramos. E eu creio que nessa manhã de quinta-feira algo maravilhoso acontecerá. Eu creio em nome de Jesus que amanhã de manhã, no dia 23, sexta-feira, nós teremos uma chuva de milagres aqui. Eu creio nisso, em nome de Jesus, a começar pelos meus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, amém. E eu creio em nome de Jesus, se você crê comigo, coloca aí, eu creio no milagre. Eu creio que Deus derrubará o gigante da minha vida. Coloca aí, Deus vai derramar o gigante da minha vida. Você vai escrever nos comentários, não no chat. Hoje, Deus faz o divisor de águas da minha vida. Declare, porque você vai engolir as suas palavras. Então, declare. Se você tem certeza do que você está buscando, tem certeza do que você está falando, declare, assine o que você está falando. Em nome de Jesus, use a procuração que Deus te deu. Amém? Então, um dia abençoado para mim e para você. Quinta-feira de unção, de bênção e de livramento. Amém? Aguardo você amanhã no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Até amanhã. Fica com Deus. Aleluia. Escreva aí, viu? Escreva aí. 6º dia, hein, Cida? Está chegando. Amanhã é o 7º dia que nós vamos orar pela sua filha. E você continua orando, com certeza. Nós vamos continuar orando aqui por várias pessoas do nosso grupo. Mas eu creio que esses 7 dias de foco é o suficiente para Deus fazer uma grande obra na vida da Stephanie. Você crê? Escreve aí, eu creio. E quem crê no milagre na vida dessa mulher? Da Cida, escreve aí, eu creio que Deus pode fazer um milagre na vida dela. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus. Gratidão.